Alguma vez olharam para um gráfico de ações e pensaram: isto é só ruído? É impossível de entender? E se houvesse, de facto, uma linguagem escondida por trás daquelas linhas todas? Bem, hoje vamos aprender a descodificar um dos seus padrões mais importantes, a tendência de alta. Pois é, para muita gente, um gráfico de ações parece mesmo isso, puro caos. Um emaranhado de linhas que sobem e descem aparentemente sem lógica nenhuma, de forma completamente imprevisível. Só que, acreditem ou não, há mais de 100 anos que os analistas defendem que esses gráficos têm sim uma linguagem. E a chave para a decifrar, bem, essa começa com um nome, Charles Dow. Ele é basicamente o pai disto tudo, do pensamento gráfico moderno. Ok, então a teoria Dow é o pilar daquilo que hoje conhecemos como análise técnica. E o mais interessante é que a ideia principal por trás disto é, na verdade, surpreendentemente simples. Pensem nisto assim. A grande ideia é que toda e qualquer informação, desde os lucros da empresa, às notícias, ao otimismo ou ao pessimismo dos investidores, tudo isso já está refletido no preço que vemos no ecrã. O gráfico, no fundo, é o resultado final da batalha entre quem compra e quem vende. Então, para nos ajudar a ver para além do ruído do dia-a-dia, o Dow criou uma analogia que é francamente brilhante para entender os movimentos do mercado. Ele comparou o mercado a um oceano. Faz todo o sentido, vejam só. Existe a tendência primária, que é como a maré, o movimento principal que dura anos. Depois temos as secundárias, as ondas, que são correções que duram meses. E por fim, a tendência menor, as marolinhas à superfície, as flutuações de curto prazo. A lição aqui é clara. Para quem investe, o que interessa mesmo é focar na maré. Certo, a analogia do oceano é ótima. Mas, na prática, como é que se identifica uma maré a subir? A boa notícia é que existe um padrão visual muito claro. E a mesma primeira coisa que qualquer pessoa interessada nisto deve aprender a reconhecer. Para isso, primeiro temos de saber identificar os blocos de construção básicos de qualquer gráfico, os pontos de viragem. Ou seja, os picos, a que chamamos topos, e os vales, a que chamamos fundos. Ok, e é quando começamos a ligar estes pontos, estes topos e fundos, que a magia acontece. É aí que a assinatura inconfundível de uma tendência de alta saudável se revela. É isto mesmo. Uma sequência de topos mais altos e fundos mais altos. Parece simples, não é? Mas isto não é só geometria. É a prova visual de que os compradores estão no comando, empurrando o preço para cima de forma consistente. O que é que isto nos diz, na prática? Significa duas coisas muito importantes. Primeiro, que os compradores estão dispostos a pagar cada vez mais. E segundo, que em cada pequena queda eles entram a comprar mais cedo. Ou seja, a confiança no ativo está a aumentar. Muito bem. Conseguir ver o padrão a olho nu já é um grande passo. Mas e a seguir? O passo seguinte é usar uma ferramenta super simples para tornar este padrão ainda mais claro e, acima de tudo, prático. Essa ferramenta é a linha de tendência. É tão simples quanto isto. Ao ligar os fundos, os vales, de uma tendência de alta, criamos uma linha que funciona como uma espécie de chão inclinado para o preço. E cada vez que o preço toca nessa linha e volta a subir, bem, isso pode ser visto como uma confirmação de que a tendência continua forte. E ter esta linha desenhada no gráfico abre a porta a duas estratégias muito básicas. A primeira é comprar na correção, ou seja, esperar que o preço recue até essa linha de suporte para entrar. A outra é comprar na quebra, ou seja, entrar quando o preço consegue ultrapassar o topo anterior, apostando que a força vai continuar. Pronto, já sabemos identificar uma tendência e até temos duas estratégias. Mas atenção, identificar a tendência é só metade da batalha. A sobrevivência ao longo prazo no mercado, essa depende de um último conceito, e este é mesmo crucial. E o conceito começa com este número, 2%. Isto é uma regra de ouro para muitos operadores de mercado. A ideia é nunca arriscar mais de 1 a 2% do capital total numa única operação. Porquê? Porque isto garante que uma única perda, por maior que seja, nunca seja catastrófica. Isto representa uma mudança de mentalidade que é fundamental. É passar de pensar quanto é que eu posso ganhar para pensar quanto é que eu estou disposto a perder se a minha análise estiver errada. No mercado, a defesa vem sempre, mas sempre antes do ataque. E é aqui que a matemática se torna a nossa melhor amiga. Reparem no exemplo na tabela. Em todos os três cenários, o risco financeiro total é exatamente o mesmo, 100 euros. O que muda é o número de ações que se compra. Se a ação é barata e o risco por ação é pequeno, compram-se mais. Se a ação é cara e o risco por ação é maior, compram-se menos. A quantidade de ações ajusta-se, mas o risco total, esse fica sempre fixo. Portanto,
A grande lição de hoje é esta. Os gráficos não são apenas ruído aleatório. Pelo contrário, são um registro visual da psicologia coletiva do mercado. E com as ferramentas que vimos, a teoria de Dow, os topos e fundos, a linha tendência, com tudo isto é possível começar a ler a história que eles nos estão a contar.